Ó, Jean, tudo bem, ó? Boa noite, pastor. Assim, você bem, ó? Muito bem, pastor, graças a Deus. Você me ouve bem? Eu te ouço bem. Assim, perfeito, ó. Graças a Deus. E as coisas da vida, como vão, assim? Não tão gostoso, pastor. E para todo mundo, ó? Tá de boa, pai José. Boa noite. Você bem, meu filho? Eu tô bem, graças a Deus, e você? Eu bem, ó. E bebê, ó? Que bom. E o bebê? Tá bem também. Nasceu o B2 aqui. E aí, tava dando mamar pra ele agora, mas tá tudo bem. Já saiu do hospital, saiu no Dia dos Pais. Assim, ó. E mamãe do bebê, ó? Tá melhor também. Tá bem melhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E o humor? Humor, ó? O humor tá bem, tá mais estável. Tá de boa, graças a Deus. Tá tudo melhorando progressivamente. Perfeito, ó. Graças a Deus, ó. É bom. Perfeito, ó. E você, dona assim, ó? A Alexandra, ó? Oi, pai José, tudo bem? Você bem, ó? Sim, tô bem. E planos, ó? Meus planos é me permanecer fiel ao meu desejo. Esse é o meu único plano que eu ando atenta. E funcionando, ó? Sim, pelo menos eu tô em paz de espírito, então eu acho que tá funcionando. Assim, graças a Deus, né? Uhum, Vosso ser é o meio, ó? E vosso ser é o produto, e vosso ser é o fim, ó? uhum, Você bem, você chegar a resultado bom. Porém, uhum. resultado sempre ser melhor do que você consegue imaginar se você permitir, ó? Tá, sim, Às vezes, tortuosa a estrada para o melhor resultado. Às entendi. vezes, estrada boa vista como ruim, ó? Uhum, E graças a Deus, né? sim, graças a Deus. Assim seguimos a sapiência para notar a sabedoria em estados de expressão coletivos, né? Hum, É o famoso desejar e cuidar da vida, né? uhum, Porque você deseja uma coisa e as outras coisas precisam também de serem cuidadas. Senão sim, você replica abandono. Você entendo. medo de ter se abandonada para o desejo crucial, para o principal, para maior prioridade. Aí comete o erro de abandonar os outros. Uhum, Aí, com medo de sofrer abandono, abandona. uhum. Entende, Achinha? Entendo, entendo sim. Não é sentido literal, ó. Não é sentido crítica ou puxão de orelha. É Uhum, princípio magístico. tá. Por exemplo, você chegou hoje num ponto que aprendeu esse princípio. Não é eu chegar a criticar o seu jeito. Não é isso. Uhum, uhum, Porque ser humano tem isso de perceber ensinamento como crítica, porque tudo que recebe é crítica, né? uhum, E não é vosso ser, é o ser humano dessa terra, né?
Sim. E vosso ser como humana, é padrão humano. Mas padrão não rígido. Padrão pode mudar. Uhum. Igual nós. Igual todo mundo. Sim. Então, vosso ser tem seu desejo, sua prioridade, e as outras coisas estão sendo cuidadas. E eu venho e te incentivo. É isso aí, continua. Hein? Uhum. E graças a Deus. Graças a Deus. E vosso ser, dona Motoko? Hein? Boa noite. Você bem, ó? Tudo bem? Você já tinha falado comigo, ó? Não, nunca conversei. Eu sou preto velho. Tudo bem. Ou será que eu sou velho preto, ó? Não saber. Não sei. Você gosta da linha da Umbanda? Achei interessante, eu tô conhecendo. Tá conhecendo? Eu também, ó. Eu tô conhecendo também, nós tá igual, ó. Que bom, estamos E a iguais. vida? A vida? A vida? Como tá a vida? A vida, bom, deu uma mudada nesse mês, que eu comecei trabalhando numa escola. Assim, ó. Eu dou aula de japonês, né, língua japonesa. Eu tô Assim, com ó. turma do segundo ano ao nono ano. Hum, É um gap, né, desde do criança mesmo, eu pego os aborrecentes. assim, ó. E agora eu tô tentando entender um pouquinho do comportamento deles, como Assim, lidar ó. com as situações, E pensando qual um o pouco. desafio, ó? Maior, ó? O desafio maior são aqueles alunos que tentam se expressar do jeito que eles são, mas acho que ainda não consegue se adequar a como fala, combinados dentro da escola, que eles serem meio rebeldes. Não lida com regra, ó? Sim, lidar com regra para eles são difíceis, como pisar na prova, rasgar, jogar pela janela, interromper o professor. E para ele tá normal isso, porque ele leva tanta ocorrência que para ele é mais um, então ele não liga. Assim, senso de perda, ó. Sim, É dissociação de atenção. Atenção dissociativa ainda é atenção. Então o ser só sim, sabe fazer coisa ruim, pois fazendo coisa ruim tem atenção, ó. sim. O que que seria uma atenção dissociativa? A que dissocia ele do comportamento adequado, né? Dissocia ou associa. Entendi. Tudo que dissocia é ilusão, né? Sim, E essa ilusão faz alusões e estimula o comportamento inadequado dele, né? Quantos anos, né? eu sou turma do oitavo. Onde Oitavo é quantos anos? eu pergunto. 15, ele tá o quê? Uns 14, 15, mais ou menos. Ah, sim. Bom, então o único jeito é trabalhar egoísmo, né? Olha o egoísmo. É, De que qual benefício ele tem se comportando desse jeito? E qual atenção? benefício ele vai ter se comportando de outro? E precisa falar do jeito que ele entenda, né? Sim, Pois assim ele vai ser respeitado em sua maldade, né? hum, Porque ele está fazendo coisas não boas. sim, Ele está exercendo a maldade de forma a dissociar seu compromisso, né? sim, Então, isso é ruim para ele. Mas sim, como ele vê mundo pequeno, ele acha que no mundo pequeno é bom para ele, né? sim, Pois ele não sabe o que é bom ou ruim e julga que atenção é atenção. Aí também não sabemos como é a casa do indivíduo, né? sim, Às vezes fazer isso é o único jeito de ter a atenção dos cuidadores, certo? sim.
Não se sabe. Então, vosso ser como mestre, vosso ser evidencia nos limites de onde você é mestre. Né? Neste caso, você diz, olha, ele faz isso para ter atenção. Sim. E é burro? Não é burro, pois se adaptou. Uhum. Então, ele precisa entender o que é benefício. E qual o benefício? Para ele poder ser respeitado em seu espaço e, assim, poder ponderar suas ações. Entendi. Pois tudo o que faz recebe atenção. Ah, sim, mas é briga, mas é atenção, mesmo jeito. Sim, Entende, eu acho, né? sim, entendo. Eu entendi bastante japonês, né? E ele é um Não aluno realmente muito inteligente. a cultura, não a palavra, médio limitado, palavra, né? Médio Mas limitado. você entendeu o conceito? Sim, compreendi. Conceito é igual ao preceito, você faz código de conduta, né? Sim, O conceito é o código de conduta comum, né? sim. Então, o conceito tribal é prática de regra de conduta tribal. Neste mundo que vosso ser vive, o conceito tribal se chama magia, bruxaria. Então, se Hum, você anda dentro das regras da bruxaria, vosso ser vive bem, né? sim, E vosso ser estudando aqui, aprende as regras, e vosso ser fazendo certo, vive certo, né? sim. É uma inevitabilidade sistêmica, é matemática, né? Sim. Então fica a dica. Ó, hoje a aula curta, médio garganta ruim, né? Ah, Eu ainda vim, porque eu ainda uso pouco laringe, trancar rua ia machucar, médio, né? oh, meu Deus. É porque trancar rua usa muito laringe, né? Sim, sim. E força muito, e tanto na questão prática, objetiva do tom da voz, quanto na questão subjetiva da energia e da expansão Uhum. do laríngeo, que está contraidinho, né? Sim. Pois é. E as instâncias do eu, tanto no sentido de expressão, autenticidade, tanto no sentido de repressão, responsabilidade. Se você se repreende, é porque se responsabiliza pelo que faz, ou pelo que o outro faz, ou pelas regras de conduta dos meios, Sim. pelos costumes. Então, entender que você não é responsável ou os limites da sua responsabilidade vão estabelecer instâncias claras para você saber o que deve fazer e como deve fazer. Uhum. E graças a Deus. Graças a Deus. E você entende que fica perdida porque não faz gerenciamento dessas instâncias, né? Sim, entendo. E está se achando? Você achando? É, você se encontra igual o GPS, e você o encontra você na sua posição, né? Agora entendi o sentido de se achar. Sim. Estou me encontrando, me achando. Assim, perfeito, né? Sim. E você, dona Luemara, entende as instâncias de responsabilidade? Sinto que sim, mas José, porque inclusive estava tentando explicar isso para uma amiga ontem. E nota também que a codependência turva ou deixa míope a percepção do nível de responsabilidade? Sim, e principalmente o nível de responsabilidade dentro de limites, a percepção dos limites também. Até onde vai essa responsabilidade? Padrão comportamento psicoanímico, hein?
É como se você assumisse papel arquetipal daquela responsabilidade da estrutura de comportamento social humana e, de maneira anímica, assimila a conduta e de maneira psicoanímica, se cobra pela conduta de um posicionamento que vosso ser não teve, de uma responsabilidade que vosso ser não tem, de uma cobrança que não aconteceu, e tudo isso o vosso ser sente, né? Sim. Uhum. Graças a Mas, Deus. mas com limites de domínio e autoridade, isso Não existe, não não funciona. existe exatamente, aí não funciona mais. Uhum. Eu, Lué Marinha, sou eu, Lué Marinha. Não venha com convite fachuto. Né? Exatamente, isso aqui é até onde vai meu domínio e autoridade, aqui é onde Senão, começa o seu. não vosso ser se encontra em show de rock no meio bate-cabeça. Não, né? Não é Exatamente. estilo, não é o estilo. Né? Não combina, pode dizer, não combina, mas tem quem Não, gosta, pode dizer, mas eu, respeito, né? Respeito. centro de expressão do Marinho aqui, não é a minha vibe. Pois é, não funciona para vosso ser, eu acho. Né? Não, Então, não funciona, são menina. meus preconceitos. Né? Não funciona. Mas, pai José, se eu fosse, digamos assim, se eu me encontrasse nesse ambiente e ali fosse, como é que eu vou dizer, a única interação possível, acho que é dar um jeito de aprender a gostar daquilo, mas não é o natural. Acho pouco provável. Né? Não é o Mas eu natural. respeito a capacidade de se adaptar. Né? Ia ser necessário uma certa dissociação, certo? Assim, Igual, se eu posso ser me permitir, se eu me visse nesse lugar, eu ia virar cantor, assim, ó. melhor ser o cantor, porque aí você não Pois está é, no meio dos bate-cabeça. Realmente, eu também eu ia cantar. Se tivesse assim, é essa, estratégico, se eu né? tivesse essa saída estratégica, eu ia, ou então trabalhar ali, né, na produção, ficar ali atrás, na iluminação, Bem sabe? Acho atrás, que né? Bem atrás. exatamente. Muito Uhum. atrás, né? Muito atrás. Muito atrás, um lugar seguro. Graças a Deus, graças a Graças Deus. a Deus. E que sempre hajam lugares seguros para eu fazer essa Assim, escolha. ó, que se Sim. assim desejamos, assim ocorre, né? Graças a Deus, Pai José. Pois é, e assim percebemos as funções e também as constituições mediúnicas. E o que isso significa? Significa que esses padrões de instâncias do eu têm uma psicodinâmica e também tem, através desse psicodinamismo, um aspecto mediúnico, onde as manifestações dessas instâncias de responsabilidade não vêm com clareza, vêm com nível pequenino de clareza, o ser assume e devido à sua ânsia e devido à sua suscetibilidade à responsabilidade, sem habilidade de resposta, ele se vê cercado circunstancialmente de uma situação que ele não queria viver e se responsabilizando por pessoas das quais ele não tem responsabilidade. Né? E graças a Deus. Pois é. Pois não, do seu Jefferson. Pois não, né? Pai José, como trazer mais clareza para esses limites? Como que eu consigo enxergar aonde há um papel que não cabe a mim e que eu estou tomando para mim? Tendo objetividade ao seu papel, sua posição. Né? Porque se eu tenho responsabilidade em algo e isso me traz uma certa agonia, significa que talvez haja um equívoco nessa responsabilidade, certo? Ou a responsabilidade é devida e vosso ser está imaturo. Né? Ah, sim. Aí você vai desenvolver mais habilidades para ter respostas e responsabilidade.
E como que eu desenvolvo mais maturidade? Se fosse filosofia ciencial, senta a bunda e estuda. Né? Aí não precisa ter experiência de falta ou experiência sem dados. Né? Entendeu, Achinha? É o que a gente Por está fazendo. exemplo, exato, isso mesmo, eu ia dizer isso, esse exemplo nós está fazendo agora. Né? Por E exemplo, o quando... Assunção trabalhou, não trabalhou? Sim, O Assunção, cansado, sexta-feira, né? sim, E o Assunção está aqui, então o Assunção tem seu mérito, o Assunção tem seu respeito, o Assunção tem sua dignidade, e o que eu posso te oferecer é o meu melhor, e o médio melhor dele, porque respeito isso, né? E assim todo mundo próspero, né? Porque possam ser respeitado. Né? compreendo. Entende esse posicionamento? Né? Eu entendo sim, Pai José. E esse saber da posição te traz tranquilidade. Graças a Deus. É, Respondeu, obrigado. vosso ser? Respondeu. Eu queria saber no segundo caso, quando a questão não é maturidade, mas é realmente um posicionamento equivocado, entendeu? Aí a questão é maturidade também, ó. Que aí falta maturidade para se posicionar certo. Ó. Muitas vezes é a dificuldade de falar não ou de não aceitar o mundo como é, assim, ó. Compreendo. Lembrando que aceitar não é concordar, ó. Ah, sim, eu entendo. Graças a Deus, graças a Deus. Valeu, Pai José. Pois não, né? A amiguinha levantou a mão, baixou rapidinho. Você tá com vergonha? Não, Farisé, é que eu acho que você respondeu. A pergunta é, você falou que se o ser se vê cercado circunstancialmente de uma situação que ele não queria viver, mas aí eu acho que na sua resposta o Jefferson respondeu, certo? Que ele pode então dar um passinho atrás, perceber com objetividade seu papel e a posição onde que ele está passando do limite do papel dele, ou onde que ele está imaturo para a responsabilidade que é exigida dele naquele papel, e aí ele vai se preparar, vai buscar o Ah, sim, ó. aprendizado ali, Sim, ó. etc. Eu acho que na resposta do Jefferson você respondeu a minha pergunta. Ah, que bom, né? Sinal que eu Pois é, tô eficiente, né? pois é, olha só que eficiência. Graças a Deus. Estamos todos culpando o acaso, né? É o acaso que nos protege, graças a Deus. Assim, acaso protege. Pois é, ó. Pois é, ó. Dúvidas, ó. Dúvidas. Nós vamos ajudar vocês na dinâmica das responsabilidades e a nível psicodinâmico, mediúnico, para vocês terem clareza e a posição, melhor posição possível, ficar clara na situação e circunstância possível. Né? É isso. Né? Agora, se vocês permitir, esse assunto da psicodinâmica mediúnica é um assunto de interesse social. Então, se alguém discorda da aula ser disponibilizada, pode mandar no privado por médium. E outra coisa, qual a diferença da pessoa que estuda o canal e ouve a aula de vocês? A aula fica para conhecimento didático. Para você estar em curso, nós temos um pacto, um acordo. Acordo cavalheiros, ou seja, vocês ficam suscetíveis a nível de subconsciente, por meio dessa estrutura psicoanímica dos agentes e posicionamentos e agências no subconsciente, subdesejos e interações, onde nós trabalhamos na quinzena para que aquele tema abordado seja inteligível às inteligências
que compõem a natureza. E isso faz com que essa organicidade traga mais naturalidade para a vida de vossos seis. Então, tem total diferença para acompanhamento espiritual do curso e conhecimento didático para quem acessa a plataforma online. Assim, ó. Estou falando muito bonito, ó, que orgulho, ó, que beleza. Paz, né? Paz. Valeu, Pai Então, José. Pai José.